Olha só, meus amigos, todo mundo nos assistindo por aqui, olha só, olha só, olha só. Vamos trazer os assuntos agora, os mais bombados, vai, com a nossa queridíssima correspondente internacional, especialista nos melhores assuntos ali, povoando as manchetes dos bastidores de Hollywood e também do cenário da cultura pop internacional, que é a nossa insubstituível, incomparável Miriam Spritzer, ao vivaço aqui com a gente. E aí já vou acionando você. Tudo bem, minha querida? Tava por onde? Sumiu? Mas tá de volta. Tudo bem, tava em Marrocos, voltei agora de férias, era Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, então vocês sabem que a gente tem uma pausa. Mais do que merecida. E olha só, não dá pra gente começar, geralmente a gente fala de pautas, talvez a gente fala da fofocalhada aí dos principais celebridades, mas nesse caso, o assunto da semana que chocou os Estados Unidos foi o assassinato ali a sangue frio, tiros no peito, do CEO de uma grande seguradora americana cometido pelo Luigi Mangione, né? Que é um jovem de 26 anos, acabou viralizando na internet, né, Miriam? E conquistando vários memes, até apoio nas redes sociais. E você, do outro lado, meu amigo e minha amiga, achando que a tal bandidolatria era uma bizarrice brasileira, é melhor pensar novamente. Será que no futuro isso vira série, Miriam Spritzer? Sem sombra de dúvida. Eu acho que eles já até devem estar pensando quem é que eles vão contratar para fazer o papel do Luigi Mangione, que já tem vários fãs, inclusive não só fãs, né? Tem inclusive lojas na internet que já estão vendendo produtos, né? Merchandising em apoio a ele. Tem vários memes, várias piadas, porque ele é uma pessoa bastante atraente. Então, muita gente tem comentado desde a primeira foto que foi divulgada dele, né? E a gente sabe que se tem uma idolatria por criminosos nesses últimos anos, principalmente pela cultura popular, tem saído muita coisa de true crime. Então, muita gente está acompanhando o decorrer dessa história, até porque ele é um tipo de suspeito que não seria o suspeito usual. Ele é um jovem de 26 anos que vem de uma família de classe alta americana, estudou nas melhores escolas e nas melhores universidades, frequentava uma alta sociedade americana aí, e assassinou a sangue frio um CEO por uma questão aí de longa data, que ele tinha problemas com corporações americanas e ele teve um problema de saúde que até hoje não conseguiu ser resolvido. Então, ele, de certa forma, muita gente que tem acompanhado e muitos expertos, né, nesse tipo de caso, tem se dado conta que ele deixou pistas, de certa forma, até com a expectativa de ser encontrado, porque alguém que tinha premeditado esse crime ao ponto de chegar a colocar palavras nas balas que ele iria atirar no Brian Thompson, né, que é o nome da vítima, ele teria tido alguns cuidados para não ser pego. Então, até essa questão é que ele queria fugir o mais longe possível para atrasar esse momento de ser pego na prisão, mas a gente vê que ele tem feito tudo de uma forma bastante midiática também, para chamar a atenção do público e da mídia. Muita gente comparando ele ao famoso Unabomber, né, que inclusive teve a própria série dele sucesso de crítica e também de audiência em uma dessas principais plataformas de streaming, né, que foi um sujeito ali que tocou o terror, enfim, enviando cartas com explosivos e era um grande crítico do capitalismo e da revolução industrial. Então sempre tem algum trauma, alguma crítica maior e acaba virando um ícone na cabeça das pessoas que comungam com as ideias dele, né? Ele matou o Brian Thompson, que era CEO da United Healthcare, né? Uma principal seguradora de saúde americana. Quem acompanhou o caso de perto, Jess? E não só isso, Marinho, ele também estudou muito esse caso do Unabomber, que ficou muito comentado, inclusive quando ele morou num co-living no Havaí com um dos melhores amigos dele. Esse melhor amigo dele tem vindo à mídia comentar que esse caso foi um caso que eles estudaram, mas que em nenhum momento ele parecia dar essa impressão de que ele eventualmente faria algo criminoso, né? Que era apenas um fascínio por uma história, como a gente tem fascínio por tantas outras histórias, né? A gente tem aí o caso da Ana Delvey, Miriam, que foi um... Me perdoa a interrupção, só pedir uma licencinha, não só para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo. Ligadaço na Rede Jovem Pan de Rádio. Estamos aqui no centro do estúdio do Morning Show, repercutindo realmente o caso que chocou os Estados Unidos e também abriu uma discussão sobre esses, enfim, assassinos aí que querem a glória eterna para eles de alguma maneira, suspeito de assassinar um CEO de uma das principais seguradoras de saúde. E a gente sabe como essas seguradoras de saúde levam famílias à ruína e à loucura. Aqui no Brasil nem se fala, então, com a crueldade que muitas delas cometem, mas nada se justifica nesse nível, né? Jess, o que você achou? Então, aqui é claramente um assassino que tem uma mensagem política, né? Ele
parece ter escrito um manifesto também sobre o próprio crime. Tinha programação de lançar um vídeo, inclusive hoje, 11 de dezembro. Programou no YouTube. Deixou programado ali com a mensagem bem dramática. Se vocês estão vendo isso é porque eu já fui preso. Inacreditável. Então, assim, é um assassinato que surpreende muito a figura, né? Ele fabricou a própria arma via impressora. É um jovem, sem dúvida nenhuma, com uma formação muito boa e bem inteligente, né? Ele frequentou a Universidade da Pensilvânia, se formou, foi orador da turma no colégio dele. Então, assim, não é um assassinato qualquer, é um assassinato que tem toques políticos e que passa esta mesma situação, que é o caso do Unabomber, né? Que tinha esse viés e essa mensagem política. Algo muito frequente, os Estados Unidos têm atentados à presidência da República muito frequentes, né? Mas a grande questão é que em torno dele tem uma rede social, o Twitter, o X para os íntimos, que criou já uma certa iconoclastia, tá tornando ele iconografia, um símbolo. Né? Estão querendo endeusar o sujeito. Estão querendo endeusar o sujeito, totalmente. Estão colocando vários aspectos de seguidores dele. Então isso é um pouco surpreendente, porque é esse ponto que a gente falou até da bandidolatria. E antes da gente seguir adiante, vamos falar de Ayrton Senna também, série que está fazendo um baita sucesso. Um detalhe que foi meio periférico nessa história toda, não sei se vocês viram. A principal testemunha que viu o assassinato foi um brasileiro e que, quando foi entrevistado numa emissora, estava usando a camisa do Botafogo, para provar que é tempo de Botafogo. Seguimos adiante aqui, então vamos falar de Ayrton Senna, nosso ídolo mor. E eis que a série dele está sendo uma das mais vistas e um baita hit global, não é isso, Miriam? Exato. Inclusive em língua não inglesa, né? Apesar de ter várias cenas em inglês. O que você tem achado, hein? Qual é a repercussão? Exatamente. A Netflix, na verdade, a série do Senna é uma produção da Netflix, foi uma grande produção e foi uma grande aposta, né? Porque eles muitas vezes evitam fazer essas grandes produções fora dos Estados Unidos e nos últimos anos eles têm investido um pouco mais. E o Ayrton Senna, ele não é só um ídolo no Brasil, ele é extremamente conhecido na Europa. Quem acompanha a corrida de Fórmula 1 sabe muito bem o nome dele, não esquece. As surpresas, claro, foram personagens que são muito famosos no Brasil e que fora do mundo não necessariamente são tão conhecidos como a Xuxa, né? Que eles até meio que explicam na série que ela, na verdade, no Brasil era mais famosa que o próprio Ayrton Senna naquela época. E o Galvão Bueno, que também tem presença ali. Então, tinha algumas menções honrosas que a série teve que explicar para um público internacional. E a série tem sido muito bem recebida internacionalmente. Ela chegou nos números, nos primeiros 10 vídeos mais assistidos na Netflix, que é uma conquista bastante difícil. Não é uma série que estourou como o Round Six, né, que é aquela série coreana, mas é uma série que tem sido muito apreciada e eu acho que deixa aí uma homenagem grande ao Ayrton Senna e deixa um legado para quem tem mais curiosidade de saber mais, vai poder assistir todos os outros documentários que tem, tanto sobre a Fórmula 1 quanto sobre o Ayrton Senna. Nosso Mano Ferreira, Jogo Rápido, você assistiu. Quero ver se você gostou. Teve muita crítica também dizendo que a família meteu o bedelho, controlou a narrativa demais. Exato. O que você achou? Eu tive mixed feelings, assim. Eu acho que, por um lado, a parte de reconstituição das corridas, o cenário da época, tudo isso é muito bem feito, é impressionante. Você se sente quase dentro do carro, junto com o Senna, então tem uma adrenalina e essa parte de ação está muito bem feita, bem construída. Os personagens se parecem com os personagens reais, os carros foram reconstituídos, então essa parte toda é muito nostálgica para quem gostava de assistir o Senna todo domingo de manhã. Agora, a parte do roteiro, da construção do personagem Senna, eu achei um pouco problemático. Eu achei que ficou muito restrito à parte do piloto apenas e a construção do ser humano, Ayrton Senna, na minha visão, ficou frágil, ficou capenga. Fora a ausência de Adriane Galisteu, como Emílio Surita chamava ela de Galalau. Galalau. Mas esse é um ponto interessante, Mauro. Jogo rápido, qual que é a tua? A abordagem que o roteirista dá pro Senna, né? Realmente não dá para colocar tudo junto e fazer o Senna piloto, aquele esportista que é perfeccionista ao extremo, e o Senna ser humano, né? Então a abordagem dele foi muito mais no piloto, no esportista, do que no ser humano, né? Eu acho que foi uma escolha válida, né?
Não vejo nenhum problema nisso, não. Ainda assim, eu acho que teve uma valorização grande ali do... Tem um spoiler aí, um personagem que a gente vê em vários momentos, um menininho, que mostra bem essa parte humana ali do Senna também. Mas é periférico no filme. Mas assim... até a gente estava falando aqui sobre a figura do Senna. O Senna é muito amado e adorado no mundo inteiro. Especialmente no Japão, né? Que é um espaço onde ele ganhou ali a primeira premiação dele dentro da Fórmula 1. E ele é louvado dentro do Japão. Então ele é uma figura que atrai interesse do mundo inteiro. Então tem muita gente assistindo uma série em português e os dados da Netflix mostram isso, não é só brasileiro. Isso é muito bom para valorizar não só a nossa cultura, mas os nossos personagens históricos tão positivos. Esse que é o maior deles de todos os tempos. Só euzinho aqui, conheço no mínimo 3 meninas americanas que tiveram o nome de Senna exatamente em homenagem a ele. O que foi, Pepe? Tá querendo falar? Não, pode falar. Então, tá tudo certo. Vamos lá. Vamos lá contigo, Miriam Spritzer, então. Você já conhece alguma Senna que foi alguma menina americana? Eu conheço 3. Não conheço ninguém com o nome de Senna, mas todo mundo que eu falo geralmente sabe quem é Ayrton Senna. Inclusive, eu fiquei bem surpresa nos comentários, né, da imprensa internacional. Como você sabe, eu trabalho com Globo de Ouro também, que as pessoas comentaram muito dessa série. Então, e eu fiquei surpresa que as pessoas tinham ele também como ídolo, como a gente tinha. Tá. É isso aí. Querem complementar aqui só para a gente arredondar antes da gente seguir adiante? Na verdade, não. Eu quero exaltar a nossa querida Miriam Spritzer. A gente estava com saudade. Você que é realmente refinadíssimo, isso a gente já sabia, mas descobrimos, enquanto a gente vai propor a próxima pergunta aqui para você, que você é membro da Associação do Globo de Ouro, a Golden Globe Association. Não é isso? Exatamente. Agora conta pra gente como é que foi a indicação brasileira, né? Como é que foi receber essa confirmação da Fernanda Torres e também do filme Ainda Estou Aqui, como um dos indicados. Será que a gente tem chance? Chance sempre tem. A coisa mais difícil é conseguir entrar na lista dos indicados. Por isso que quando o pessoal começa, tal filme foi esnobado, tal ator foi esnobado. Gente, não é uma maioria simples, tá? Tem 340 votantes do Globo de Ouro, mais ou menos 100 que estão nos Estados Unidos e outros 240 que estão fora dos Estados Unidos. Então, quando a gente consegue chegar nessa lista de 6 pessoas, levando em consideração, tá, que são mais ou menos 500 nomes para mais que estão em cada categoria. E são muitos filmes por ano que a gente assiste para poder votar e conseguir chegar nesses 6 nomes, né? Não necessariamente todas essas 6 pessoas que entraram na lista são as 6 pessoas que eu votei. Isso acontece, a maioria simples, ganham quem foi votado mais e às vezes a pessoa chega na indicação por 1 voto a mais do que a pessoa que não foi indicada. Então, só para explicar isso. A Fernanda Torres chegar nessa lista de melhor atriz em filme de drama é um super bom sinal para o Brasil, que sonha com essa indicação dela na categoria de melhor atriz no Oscar. A diferença do Globo de Ouro para o Oscar é que o Globo de Ouro tem 2 categorias de melhor atriz. A gente separa comédia musical de filme feature, né, de filme dramático. Então, no caso, a gente pode ali indicar 12 pessoas à categoria de melhor atriz, que é um número um pouco maior do que o Oscar, que acho que só pode indicar 6 na categoria mesmo. Então, ali chama um pouco da atenção de quem ainda não viu Ainda Estou Aqui, ou ainda está em dúvida de quem vai colocar no seu ballot, né, na sua cédula de votação para o Oscar e para as outras premiações aí seguindo, que o Oscar realmente é o objetivo final. Ela está chamando um pouco mais atenção com essa indicação do Globo de Ouro. Agora, tem várias outras grandes performances. A Pamela Anderson realmente é uma grande surpresa desse ano. A Nicole Kidman e a Angelina Jolie já têm aí seus fãs, seus votantes regulares. E a Kate Winslet também, que está num filme que ela mesma produziu, que é um grande sonho da vida dela, e que tem uma super performance também. Então é difícil eu escolher dessas 6 e considerar que de 340 votantes, a maioria vai votar na Fernanda Torres. É um question mark, né? A gente não tem um ponto de interrogação. A gente não tem muito como saber. E o filme Ainda Estou Aqui tem sido muito bem comentado e muito bem recebido, desde o Festival de Veneza, que foi quando ele teve a estreia, e depois também no Festival de Toronto. Então, ele tem também chance, mas está concorrendo com Emília Pérez, que é um filme de produção da Netflix também, um filme francês em espanhol sobre o México. Então, é uma competição aí forte. Vamos ver como é que vai ser a corrida aí até a primeira semana de janeiro e depois para ver como é que vão ser as indicações do Oscar.
Espetacular, minha cara Miriam Spritzer. Obrigado demais pela presença. É isso, ainda estou aqui, baita de um sucesso de crítica, pessoal elogiando o som, a fotografia do filme, dizendo que é, assim, quase espetacular. Filmaço. E que o final também é trágico também. Eu não cheguei a ver ainda, mas a galera que viu, a gente vai comentar jogo rápido. Não sem antes a gente se despedir com todo o carinho aqui da nossa querida Miriam Spritzer. Já contamos com o seu retorno em breve. Valeu! Um prazer, obrigada. Pepezinho, conta pra mim. Assisti o filme, inclusive uma coisa que vê a desgraça que é o Brasil de vez em quando, né? Você lembra daquela mulher que se recusou de ceder o lugar dela no voo? Já tá com mais seguidores no Instagram do que a Fernanda Torres. E mais seguidores que o Botafogo. Pepe, o que você acha? Era maior do que o Botafogo, então? Botafogo e a Fernanda Torres. Que coisa, cara, que coisa. Não, é um filmaço, Eu ainda estou aqui, é um filmaço, né? Que deixa claro uma mensagem que a gente não pode, né, esquecer o que aconteceu no passado no Brasil. O apego à democracia tem que ser uma vigilância constante, porque a gente não pode mais viver aquele tempo que a gente viveu no passado, perseguição de uma família que traz o drama da ditadura numa época que a gente tem que não esquecer, tem que relembrar sempre.